Né? Então, fora Temer. Então, você imaginar que tem uma intervenção bolada para salvar um governo que é uma margem de erro, segurança pública é coisa mais séria do que isso. Segurança pública é coisa muito séria, né? Enfim, a gente discute, estuda, trabalha há muitos anos com segurança pública. Eu presidi a CPI das milícias tem 10 anos. Tem 10 anos que eu presidi a CPI das milícias. Aquele relatório tem 10 anos. Nós indiciamos mais de 250 pessoas. Nós pedimos a investigação sobre mais de 1.000 pessoas. Fizemos um mapa das milícias, o mapa econômico, eleitoral, como funciona. Fizemos todo um debate de território que continua hoje sendo, para mim, o debate mais importante da segurança pública do Rio de Janeiro é o debate de território, né? E, na verdade, tirando as prisões que nós conseguimos efetuar através do Ministério Público, um setor do Ministério Público e da Polícia Civil, na época da DRACO, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, mais nada foi feito. Todas as medidas que nós solicitamos de enfrentamento à milícia, que hoje é o crime verdadeiramente organizado que mais cresce depois do PMDB no Rio de Janeiro, é a milícia, né? E nada foi feito nesse sentido, né? E nada foi feito nesse sentido. Foi a prisão, milícia máfia. Você não resolve um problema de máfia com prisão. Em lugar nenhum do mundo resolveu problema de máfia com prisão. A prisão é importante, ali nós conseguimos deputados, vereadores, todos os donos de milícia, de força, foram presos em 2008. Vários deles estão presos até hoje. Isso não resolveu, e nós avisamos na época, não vai resolver. Não vai resolver. Tem que tirar o poder econômico, tem que tirar o poder político e tem que tirar o poder de território. E milícia se enfrenta com investimento em inteligência. Não tem. Não tem por uma razão. Não é por descuido. E aí é um debate político. E aí é uma disputa política. Segurança pública é disputa política. É disso que a gente tem que entender. E a Jaqueline é uma das maiores referências que eu tenho nessa área, né? Eu não estou falando isso para agradar porque ela sabe disso, né? E nem eu tenho esse perfil fofinho. Então, o que quer dizer? O que quer dizer é o seguinte: qualquer lugar do mundo, segurança é a relação entre medo e proteção. Qualquer lugar do mundo. Segurança é a relação de medo com proteção. E medo é a emoção humana mais forte que existe, né? Há uma produção de medo e uma disputa de medo. Eu sinto medo de quem? Eu sinto medo do quê? Esse é um debate fundamental. Em vários lugares do mundo, a segurança se move pelo medo a outras religiões, aos seguidores de outras religiões, ou a outras etnias, ou as imigrações. As políticas de segurança pública são disputas para qual medo será prioritário numa sociedade. E os medos não são os mesmos. Quem mora na Maré não tem o mesmo medo de quem mora em Ipanema. E há uma disputa para saber que medo é válido. Há uma disputa por hegemonias de medo. Isso é disputa por política de segurança pública também. Não é quantos policiais eu vou botar em cada lugar. Esse discurso mais mesquinho da segurança é também uma disputa de você tornar esse debate. Eu costumo dizer que a polícia é coisa tão séria que não pertence à polícia. A polícia não pertence ao policial. Pertence à sociedade. Qual é o modelo de polícia que nós vamos ter? Um debate de todos nós, né? Então essa disputa do medo, eu preciso identificar de quem eu tenho medo. O medo é sempre do outro, né? Agora, quem define o outro é quem define os iguais. Quem define o outro é quem define os iguais. E aí, nesse sentido, essa definição do outro, ela passa, evidentemente, por um lugar de extrema estrutural desigualdade. Eu não sei quem é esse outro, mas eu sei a cor que ele tem e onde ele mora. Eu sei o seu território. E aí, nesse sentido, eu defino também como funciona a cidade. As cidades surgem muradas para se proteger do medo de fora. As cidades hoje se muram para proteger do medo que se produz dentro. Quem faz parte da cidade, quem não faz parte da cidade, como a cidade funciona, para quem ela funciona, isso é decisivo para o modelo de segurança que a gente vai adotar. Para as escolhas de segurança que nós vamos ter. Qual é o modelo de polícia, onde vai policiar. Por exemplo, qual é a taxa de esclarecimento de homicídios? Estou falando de homicídio. Taxa de esclarecimento de homicídio, né? Não chega a 4% dos homicídios cometidos. Não se esclarecem 4%, não chega a 4% da taxa de esclarecimento de homicídios, né? Paraty tem a maior taxa de homicídio do estado do Rio de Janeiro. E uma das maiores do Brasil. Pois é, mas a taxa de homicídio do centro de Paraty não é igual das suas favelas, que são mínimas aqui do lado.
Quem morre em Paraty também, é importante que se diga. Quem são os matáveis? Sobre quem recorre esse medo de Paraty? Não é diferente de outros lugares. Em nome da lógica do tráfico de drogas e da guerra às drogas, se mata muita gente em Paraty também, como se mata na Maré, como se mata em qualquer canto. É também um debate de territórios. Não é só um debate de economia do crime, é um debate de território, porque é o território onde eu, em nome do medo e da proteção, eu vou flexibilizar liberdade e democracia. Eu vou flexibilizar a minha concepção de democracia. Eu vou dizer quem faz parte da minha democracia, que eu pertenço aos meus iguais, e quem não faz. E eu vou flexibilizar coisas possíveis de acontecer com os outros. Um helicóptero atirando sobre um território só pode acontecer no território do outro. Não pode acontecer no meu. E aí eu defino onde tem democracia e onde não tem. Eu defino os muros da cidade. Eu defino os novos muros das novas cidades. Onde tem gente, onde não tem gente. Não à toa. Ser defensor de direitos humanos no Brasil se tornou uma ameaça. É o país que mais mata defensor de direitos humanos no mundo. É o Brasil. Superou Filipinas. Que beleza, né? Ninguém segura esse país, né? E não à toa, ser defensor de direitos humanos hoje é visto como ser defensor de bandido. Isso define eleições. Por quê? Que figura é essa do bandido? Não é a defesa de bandido. É defesa daquele que você não quer dizer que tem direito, não, que você não quer dizer que são pessoas. Eles estão fora dos muros da cidade. Então não pode defendê-los, porque não pode ter direitos. Então eu permito que tenha uma ausência de democracia com alguns setores. Eu permito que a polícia tenha uma determinada violência. Eu permito que tenha exército. Eu permito que seja uma ameaça. E o medo vai se legitimar. Há uma legitimação do medo permanente o tempo inteiro na construção deste modelo de segurança, que vai definir quem são os outros. E sobre esses outros, eu, por exemplo, permito que tenha um sistema penitenciário brasileiro. Né? Eu permito que tenha um sistema penitenciário brasileiro. A maior taxa de crescimento de prisões no mundo foi no Brasil na última década. Nenhum país prendeu mais do que o Brasil. Já temos mais de 700 mil presos. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Então nós prendemos muito e nós matamos muito. E a sensação de quem está dentro dos muros da cidade é que esse é o país da impunidade. O discurso que a gente escuta naquelas reuniões familiares, que sempre aparece um tio dizendo esse país é o país da impunidade. Né? É o país que mais mata e mais prende. Como é que pode ser o país da impunidade? É porque esta punição é pouca quando é para os outros. Não nos livramos do nosso passado escravocrata. É disso que a gente está falando. Né? A gente prende quem a gente vigia, a gente não prende quem a gente investiga porque a gente não investiga. Então a gente prende quem a gente vigia. E nós vigiamos quem nos ameaça. Nós vigiamos e nós colocamos a sorte da barbárie sobre quem nós não identificamos e temos um corte completo de qualquer compromisso ético. Esse é o debate da segurança pública. Isso não se resolve com intervenção. Não é o que cabe ao Exército. E nesse sentido, eu acho muito lamentável que comandantes do Exército venham entrevistar presidenciáveis para dizer o que eles acham. Não cabe a comandante do Exército se meter no processo democrático desse país. Já custou muito caro a democracia desse país o que o Exército fez. Que o Exército se coloque no seu lugar, que não é entrevistando candidato à presidência da República, que não deveriam aceitar esses convites. Né? Não se pode legitimar um papel que as Forças Armadas não têm. Quer ajudar? Ajuda com integração, não com intervenção. Integração no setor de inteligência, por exemplo, é bem-vinda, mas não isso. Enfim, fora Temer, fora uma intervenção que não faz sentido e que oprime e torna mais desigual ainda lugares já muito violentos. Obrigado, gente. Pode começar? Oi, gente. Bom dia. Estou achando o sol ótimo. Aproveito para pegar um bronze, porque o Rio de Janeiro anda muito complicado e não está tempo da gente pegar aquela praia maravilhosa que a gente tem de 150 quilômetros de mar, não é isso? É um prazer estar aqui com a Arielle, estar aqui com o Freixo, que é um companheiro de longa data. Eu sou de uma época, antes de Cristo, em que o Freixo tinha o voto dele, o meu e o da mãe. E eu me lembro, gente, que eu fui chamada para ser... Aí Freixo resolve que inventar esse negócio de CPI de milícia, entendeu? Não estava na moda ser ameaçado de morte, tá certo? E aí fui eu lá, já tinha ido numa outra CPI falar, explicar como funciona esse negócio. E lá pelas tantas numa outra CPI,
Tinha um cidadão que falou assim, não, professora, parabéns, professora, muito boa apresentação, que estava explicando como era no Afeganistão, como foi em Chicago, em Londres, esse negócio todo. Aí eu falei, mas como assim? Depois veio uma assessora falar, então, ele é um dos chefes da milícia. Eu falei, pô, que legal, tá confirmando o meu estudo, quer dizer, o dono da milícia diz que eu estou ensinando o padre a rezar a missa, né? Quer dizer, é um negócio meio, né, complicado. Uma vez que, depois da fala deles, eu acho que eu poderia trazer alguns elementos o mais rápido possível. Eu sou um ser que falo demais, normalmente 400 palavras por minuto, não submeterei vocês a essa tortura com o sol. Então eu vou trazer alguns pontos que eu acho importantes da fala, para depois devolver para vocês, e aí fica naquela bate-bola, pergunta e resposta. A primeira coisa é que aqui no Brasil, a gente se acostumou, quando a autoridade não sabe o que fazer e nada está fazendo, ela diz assim, estou trabalhando com inteligência. Ok, gente, eu não sei ficar sentada não, você está me dando tonteira. Estou trabalhando com inteligência, porque inteligência não é tangível, não é vista a olhos nus. Você não pode falar, está aqui meu analista de inteligência. Aí vem na nossa cabeça a nossa cultura, a nossa formação sobre sistema de justiça e segurança e polícia no país, que é a tela quente da Globo, que a gente aprende esse negócio com os filmes hollywoodianos de classe B. Né? Então as pessoas pensam em inteligência, aquele fulano olhando para lá, olhando para cá. Não é nada disso. O sistema de inteligência é produção de conhecimento, organização de saberes sobre a forma de conhecimento e disseminação dessas informações para tomada de decisão qualificada ali na esquina, em vários níveis. No entanto, isso não existe. Isso é uma bateção de cabeça, porque a informação é exercício de poder. Portanto, ela é pessoal, intransferível e ambulante. A lógica é exatamente a de sabotar. Por isso nós temos o que a gente chama de uma polícia do bem, que é a polícia de atividade, que é a polícia de governo autônomo constituído de dentro do próprio Estado, chamado milícias, que tem a vantagem de saber antes como é que as coisas rolam, como é que as coisas acontecem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, que é importante da gente saber, né, porque eu acho que estudar segurança nesses 20 e tantos anos de pesquisa com polícia, segurança, de desenhar políticas públicas nesse campo, tanto no Rio como em âmbito nacional, com apoio do Freixo e dos demais colegas que ele citou, a gente tem que ter otimismo. Tá certo? A gente só trabalha com essa temática porque isso é uma temática da esperança. Então eu começaria a dizer para vocês o seguinte, a segurança é uma espécie de síntese de todos os outros nossos medos. Né? O medo de perder o emprego, o medo de não ter mais direito social, o medo da restrição dos direitos civis. Essa experimentação que temos vivendo, ela se realiza de maneira ainda mais sensível na segurança, que é o medo de ser vítima de um crime violento. No Rio de Janeiro hoje, e não só na cidade, mas na região metropolitana, o principal medo é o medo de ficar perdido no meio do tiroteio. É o medo de você ser achacado, é o medo de você ir e vir e não voltar para casa. É o medo que todos nós temos de sermos vítimas de um assalto, que vai desde o roubo do celular até qualquer outro crime desse cotidiano, vamos chamar de pequenos delitos violentos. Esses seguem crescendo e maximizando esse sentimento de insegurança. E por que o sentimento de insegurança tem rentabilidade política que justifica um regime de exceção continuada? Porque nós vivemos no Rio de Janeiro regimes de exceção, de excepcionalidade, e não é de agora. Só o Rio de Janeiro viveu 33 GLOs, garantia da lei da ordem, ou seja, colocando as Forças Armadas para fazer Uber improvisado na segurança. Tá? Não é de agora, isso é desde a ECO 92. Tá? E por que o medo tem esse rendimento? Porque o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo imediato de morrer, ou da fabricação desse medo, a gente tem um fortão de ocasião do imediato que possa garantir a nossa vida. Esse fortão de ocasião pode ser o traficante, gente boa, o miliciano de proximidade, o musculoso de academia super legal, né? E todos eles hoje vão ser o seu libertador e serão o seu tirano amanhã a te cobrar taxas. Hoje o que experimentamos no Rio de Janeiro é a emancipação predatória de governos autônomos. E qual é o rendimento disso? O rendimento é que você tem uma economia política em rede. Não tem nada a ver com tráfico de drogas. Esse é um cinismo. Porque não se tem guerra às drogas, tem guerra às pessoas. Correto? Isso não impactou. Nós já estamos há 30 anos dizendo, entre aspas, que construímos uma guerra contra o crime. A pergunta é, a cocaína ficou melhor? Ficou mais cara? Né? A arma ficou mais cara? Porque as pessoas aqui no Brasil, elas são animadas. Elas cheiram pó de mármore e tem onda. As pessoas cheiram maisena e tem onda. Não é porque o brasileiro é determinado. Agora, a questão concreta do Rio de Janeiro e de resto que está se espalhando pelo Brasil, é verdade, gente. É um cinismo. A questão das drogas, isso é uma questão de saúde pública, eu não vou perder meu tempo, eu não vou policializar, eu não vou secutirizar esse discurso, porque nós estamos naturalizando a guerra, porque naturalizando a guerra, nós temos o tempo todo os efeitos colaterais como rotina. É aquele papo do fazer omelete quebrando o ovo.
Correto? A professora, que o general me disse, que aliás me chamou, eles lá do Comando do Leste, Paredes, comercial, me chamaram para acompanhar a operação do Salgueiro, do Morro do Salgueiro, quer dizer, no Morro não, da favela do Salgueiro em São Gonçalo, claro que com os drones, com aquele negócio todo na sala de operações, porque eu havia feito uma crítica quanto à ocupação, né, a intervenção, a síndrome do cabrito, que eu tenho chamado por aí, o sobe e desce morro, né, é verdade. Agora tem novas categorias, depois eu falo com vocês. Assim, eu tinha dito que aquilo era um churrasco mal feito de final de semana, que todo mundo vai com o que tem e esquece de levar a carne. E que aquele troço não ia durar nem até 6 da tarde, porque eu não vi chegar nenhuma logística, ou seja, o voucher da comida, exceto se todos aqueles policiais fossem comer naquele shopping de luxo chamado Art Fashion Mall. Né? Como se não tinha logística, não tinha planejamento nem gestão, aquele negócio não ia durar nada. O resultado é a fabricação de kits sucessos, que nós estamos acostumados, a apreensão da mesma arma, a apreensão da mesma droga, correto? Elas até são batizadas já, a droga da apreensão, a arma da apreensão. E aí o cidadão vira para mim, professor, e a guerra? Eu falei, que maravilha, realmente, se tem uma guerra, tem uns refugiados, 50 mil refugiados gritando Rock in Rio a 2 quilômetros daqui, quer dizer, a metáfora da guerra, gente, é para a gente naturalizar a predação. Né? Os omeletes quer dizer que tem alguns ovos que serão quebrados. Esses ovos normalmente não são os filhos da Zona Sul. Quem é que entrega seus filhos e a si mesmo em nome dessa guerra insana, da busca do Santo Graal, do fim do pecado da humanidade? Então normalmente será da juventude periférica, pretos, pobres, feios, entre aspas, que moram longe. E esses são a juventude das favelas e também a juventude policial. Porque de onde saiu a polícia? A maior parte da polícia do Rio de Janeiro é não branca, moradora de periferia. De um lado, eles são zumbis, mortos-vivos de policiamento. Eles ganham 2 documentos. O primeiro, a carteira de polícia, que vira mercadoria política ali na esquina, porque todo mundo dá carteirada. Esporte nacional. Corromper um PM, tá certo? Do outro, um atestado de óbito. Então, eles são meio que mortos-vivos, zumbis de patrulhamento, a serviço em busca de um heroísmo que o cotidiano não os permite ter. Porque segurança é o aqui agora para daqui a pouco. Segurança é rotina, é o arroz com feijão, não é excepcionalidade, não é a polícia do espetáculo, não é a polícia da ostentação. Aqui é tudo muito barulhento. O crime é de uma incompetência atroz, faz barulho demais. Se alguém aqui já segurou um fuzil, uma metralhadora? Sabe quanto pesa tudo isso? Agora imagina que você tem 40 quilos, 50 quilos, tem que segurar tudo isso e ainda cestar. Você vai ficar pior do que eu aqui. Você vira um biruta de posto de gasolina. Não tem como ter superioridade tática segurando aquilo de um lado. Do outro, plataforma de tiro, usar caveirão voador, é patético. Não existe em nenhum lugar do mundo esse negócio. Isso é usado aqui porque o aprendizado é de brincar de wargame. Na verdade, essas operações servem como um comercial macabro de brinquedos militares que cortam e ferem. Tá? Isso, por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso que a gente saiba qual o rendimento político que isso tem. Né? Que não é a redução das mortes, não é a maximização da segurança de cada um de nós no ir e vir. Né? A população da periferia, o jovem de periferia, ele não pode estar parado, né? Como os jovens de classe média que tem lazer, tem ócio, porque parado está pensando merda. Ele não pode estar circulando, como a guarda fala, porque circulando ele está fazendo merda, ou seja, ele está sob cercos. Cerca o tempo inteiro. É esse processo de exclusão, de destituição de sua autossoberania que constitui o cotidiano, esses outros matáveis, policiais, pretos pobres que moram longe, tipo música do Haiti do Caetano, com pretos pobres que moram longe, matáveis e mortos também. E isso tem um lugar. Tem um lugar que é a fabricação do medo, a naturalização desse medo. E por que isso? Porque, como eu falei, o que tem rendimento é a economia política criminosa informal que vai da banda larga, do gato net, da luz, do gato de luz, do bujão de gás. Vocês têm ideia de quanto custa um gato net na Rocinha, com todos os canais, inclusive os pornôs? Você tem integral? 30 e poucos reais. Na net você vai pagar 200. Então o Estado terceiriza os serviços essenciais, criando e instrumentalizando governos autônomos, que vai desde as facções criminosas, as milícias, que é um bando armado criminoso a mais, disputando essa economia. E com a vantagem de você terceirizar, e o Estado funcionar como uma agência reguladora do crime, ou seja, governando com o crime e não contra ele. É porque dali você constrói carreiras político-eleitorais. Aí entra o Freixo, incomodando as pessoas com aquele negócio de CPI, certo? Então, hoje, o dinheiro do crime elege senador, elege governador. E olha a vantagem, todo mundo ficha limpa, não precisa tripleque. Entendeu? Você vai declarar o dinheiro do crime. Olha, minha campanha é feita com dinheiro criminoso, doutor. Estou declarando no Tribunal Regional Eleitoral. Então, é evidente que não. Tá? Isso também não é uma novidade no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Nós já vimos isso.
Né? Quando o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, dá um golpe e governa em seu lugar. Quando o seu vigia é mais fraco que você, que sociedade, ele se vende para o primeiro fortão da esquina. O fortão de hoje será o seu tirano de amanhã. Tá? Então, pasmem, mas os problemas de segurança são de baixo custo e podem ser resolvidos ao alcance da mão com a rotina tal como arroz com feijão. Né? A aplicação das Forças Armadas na segurança pública, como eu falei, é um Uber, é um improviso, e é um improviso porque não há condições logísticas, meios, não há qualidade tática, modos do agir, diante das finalidades políticas, meios, modos e fins. Não é porque eles são do demônio ou coisa ruim, é simplesmente porque mesmo querendo fazer bem, não conseguirão. Né? Em todas as sociedades democráticas, as Forças Armadas têm um papel fundamental na defesa nacional e na segurança pública, numa sobreposição. Né? Mas aqui no Brasil, como tudo é um cheque em branco, é uma procuração em aberto, você assina uma procuração em aberto? Você entrega um cheque em branco? Pois bem, o principal poder do Estado, que é o poder de regular, o poder do uso da força, o poder de polícia, segue não regulamentado. Nada está escrito. Desde o caveirão voador até a blitz na esquina, não há procedimento operacional que seja validado por vocês, que seja conhecido. Aqui é uma bateção de cabeça que termina em abuso de autoridade, desacato de autoridade, fabricando acidentes incidentes na relação entre o cidadão e sua polícia, porque a polícia não é do Estado, a polícia é nossa. E por que não temos um código do uso da força que delimite como usar, que tipo de armamento, para quê, como, quando e aonde? Porque se ele continuar informal, a própria polícia também vira mercadoria política. Portanto, não há como eu vou treinar um policial em inteligência, investigação, operações especiais, patrulhamento, né, emergência, se não tem procedimentos. A diferença, gente, entre a morte de Jean Charles na Inglaterra e a matança no Brasil é que lá tinha um procedimento que induziu os policiais a erro. E esse procedimento foi objeto de questionamento, levando do ministro a todo mundo na cadeia de comando e controle a prestar contas daquela bizarrice, né, daquela vitimização, daquela violência. Aqui não, aqui a justificação é sempre moral, porque o cara é preto, porque o cara usa dread, porque a pessoa está fora da ordem, fora da lei. Fora da ordem do asfalto, fora da lei do asfalto. Aqui o que está em jogo é um processo civilizatório macabro. Correto? E o que o tempo todo nós queremos tutelar o outro. Vocês já perceberam qual é o discurso que nós fazemos em relação ao outro? Falta cultura, falta educação, falta saúde, falta esporte, falta lazer. É como se na favela não tivesse forças vivas, não tivesse realidade, não tivesse potencial criativo e criador. Esse discurso apofático, esse discurso da ausência de Estado que não existe. O Estado terceiriza. Ele é o administrador da morte. Quem ensina a matar é o Estado, porque ele tem superioridade de meios. Não existe guerra, porque não tem exército do lado de lá. Se amanhã o Comando Vermelho, o ADA, ou qualquer um, abrir uma inscrição no jornal O Globo, estamos precisando de mão de obra, vai faltar. Entendeu? Não tem mão de obra para isso. E para poder decretar a independência de Copacabana ou da Maré, que tem 140 mil moradores, não é isso? Eu preciso de uma brigada de 12 mil fulanos, porque é 24 horas. Tem essa mão de obra? O crime tem isso? Consegue captar? Tá? Então estamos falando de metáforas, de fantasias que nos tornam refém e que criam discursos tutelares sobre o outro. O que nós estamos fazendo é ampliando de maneira irresponsável, antidemocrática, o poder de polícia, que é a condição da regulação das práticas sociais. Aqui nós temos o mau hábito de atribuir às Forças Armadas e aos meios de comunicação o poder moderador. Está todo mundo aqui no playground brincando de democracia, até a hora que o chefe de disciplina, que provavelmente é um militar que pinta o cabelo de acaju e tem bigode, correto? Tipo a lá Sarney, diz, acabou a brincadeira, tá circulando, aí desliga a luz do playground, e a gente fica esperando, e quem está pautando esse discurso é a mídia que se vê como ator político. E por que isso? Porque tem esse vazio normativo procedimental do cheque em branco. Né? É preciso que a gente transforme o cidadanês em policialês, ou seja, quais são os procedimentos de uma blitz? Alguém sabe? O que o policial pode ou não pode fazer numa blitz? O que ele pode ou não pode fazer? Não está escrito, não há critérios de aferição, nem do trabalho das Forças Armadas, nem do trabalho da polícia. E é para seguir nesse lusco-fusco, para que a discussão seja muito mais justiceira, moralista, de peito de pombos e síndromes de pequena autoridade, do que de uma capacidade, de fato, profissional de ação de força, que se distingue da ação de violência. Então nós precisamos, gente, recuperar esse lugar a baixo custo. Por fim, eu já falei bastante, já provoquei, mas eu queria chamar a atenção para vocês dos custos do que é isso. Colocar o exército na rua com as suas coisas que voam, arrastam e boiam, e aliás boiam pior do que esse barco. Né? O exército precisa de melhorias. Custa R$1,5 milhão por dia, se a gente levantar a partir dos dados do próprio Ministério da Defesa, ok? Estima-se, como se falou na Maré, que se gastou de 450 milhões a 650 pelo relatório da
da Rede Maré, mas pelo Ministério da Defesa, 450 milhões, para brincar de fazer cerco para lá. Fica todo mundo que nunca fez guerra na vida, porque o nosso exército nunca fez guerra e também não aprendeu a policiar. Então fica todo mundo brincando de jogos de guerra virtual, né, fazendo esses comerciais macabros, né, no cotidiano da segurança, que faz mal à saúde do próprio exército, porque ele perde a capacidade competente sem adquirir a capacidade comedida o suficiente de polícia. Custou 600 milhões. Ora, se custou 400, vamos nós. Se eu resolver fazer um programa de empreendedorismo juvenil, ou seja, eu vou dar 10 mil paus para cada jovem, né, com seu CPF, editais autônomos, né, que não fica pedindo se a pessoa é suspeita ou não, para construir uma agenda afirmativa ao longo de um ano, seja na arte, seja no que for. Tá? Eu gasto 100 milhões, ok? E eu acabei de criar editais de arte, do que for, onde o indivíduo escolhe, para a gente parar de tutelar essas pessoas. Ok? Porque nós estamos secutilizando. Hoje em dia, fazer programa de cultura, programa cultural, políticas sociais, tem que tirar a gente do crime. Isso é um discurso criminalizante. Isso é um discurso moralista. Não se tiram pessoas do crime. Não é isso. Nós estamos aceitando o estigma. Ou seja, hoje você só pode ter uma educação, políticas educacionais, desculpa, se as pessoas tirarem, se você demonstrar que tirou 3 do crime. Então hoje você tem jovem mico-leão dourado de projeto social. Podia estar matando, estar roubando, mas eu estou aqui no barco dizendo que fui curada do crime. Né? A precarização da juventude periférica. Eu vou ali em Nova York, faço desfile por uma grife chique e volto, continuo precarizada numa ONG, terceirizada, quarteirizada, sem perspectiva de mobilidade e ascensão social. Reiterando como bom exemplo, na lógica do exemplarismo moralista, a exclusão. Então é óbvio que as políticas sociais jogam um papel na segurança de médio e longo prazo, mas não estão a serviço da razão de segurança, porque atrás da razão de segurança tem uma razão de cor, de classe, de orientação sexual, de gênero e de renda. E é isso que os discursos moralistas, salvacionistas, de um lado a esquerda fazem, e os discursos de lei e ordem, à direita também fazem. Um cura e extermínio, e o outro tutela, porta-voz, não é isso? Despachante da própria realidade. Eu não estou aqui para falar no lugar de ninguém. Eu estou aqui para problematizar esse lugar com vocês e dizer que hoje, né, com esses 400 milhões, se poderia ter feito, sim, um programa de inteligência, de reestruturação de bases de dados e acessibilidade através de smartphone para todos os 47 mil policiais do Rio de Janeiro, com 10 milhões. Qual o problema disso? O problema é que isso reduz a farra da licitação, correto? Os consultores do crime organizado, do organizado, como eu falei, uma barulheira, escolhem um armamento errado, fazem barulho demais que impede o funcionamento regular da... Imagina, tu quer ir lá na boca de fumo, tu não pode. Tem um tiroteio. Como é que vira isso? Mercado fechado o tempo inteiro? Que economia criminosa é essa, gente? Exceto se não for pelas drogas, correto? Tem algo mais. O que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro é um novo tratado de Tordesilhas, a produção de governos autônomos unificados. De um lado, o PCC, que é fashion, que é comando, né, facção, naquela bagunça do Rio de Janeiro, né, aquele crime pagodeiro do Rio de Janeiro, e do outro lado as milícias. Né, nós vamos ter, é isso que está se acontecendo, isso tem rendimento, sustentar carreiras, trajetórias políticas. Né? E isso não é só novidade, foi assim em Chicago, foi assim em outros lugares. É bom que a gente preste atenção. E é bom dizer o seguinte, quem decide o armamento que a polícia usa, os modos de emprego do armamento da polícia e as finalidades desse emprego, para não virar todo mundo Uber na segurança, somos nós. Vamos transformar o cidadanias em policialês. Vamos definir onde começa e termina o poder de polícia, porque ele está definido no Código Tributário desde 1966. A gente fica nesse mantra do desmilitariza, do unifica, enquanto todo o poder do Estado, que não é apenas a polícia, mas de qualquer agência reguladora, segue com esse cheque em branco, possibilitando tudo contra vocês, tudo contra nós. Correto? Então ainda está na hora de a gente baixar o custo. Hoje, uma arma. Vocês sabiam que 100 e tantos mil fulanos, empregados até agora na intervenção, prenderam 206 armas. Dá uma arma para cada 400 policiais. 400 policiais é um batalhão de médio porte. A polícia apreende mais que isso. Ou seja, uma arma que custa 4 mil reais nova, 5 mil, no Mercado Livre Black, custa 7, passa a custar 400 mil reais. É razoável isso? Que economia é essa? Ela está atendendo a outro lugar. Paralelo a isso, nós temos que lembrar o seguinte, todo recurso repressivo, fechando, ele é escasso porque ele é caro e nobre. Para eu fazer uma operação, uma síndrome do cabrito, eu tenho que mobilizar 300, 400, 800 pessoas para dar 24 horas de quadrante temporal. Ao fazer isso, eu tenho que escassear os policiamentos, né, cotidianos, o policiamento que reduz o assalto a celular, o assalto a carro, na rua, e é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. A fabricação da polícia de espetáculo, da espetacular
polarização para sustentar a exceção e não precisar justificar e prestar conta das mortes, e com isso fazendo crescer cada vez mais esses crimes a que cada um de vocês, mesmo sendo brancos e de classe média, podem estar expostos. E quanto mais amedrontados vocês estão, menos capazes de se mobilizar para a sustentação, ampliação e garantia de direitos vocês estarão. Como eu disse, governos que não têm um projeto de poder legítimo, que não são capazes de mobilizar a sociedade por um projeto de sociedade, né, através da coesão, vão multiplicar dispositivos coercitivos para que todos vocês e eu sigamos como baratas tontas a achar que a segurança tem sempre um Godzilla perigoso a mais, que vai exigir ações cada vez mais espetacularizadas a mais. Ao contrário, segurança é um negócio barato, custa pouco, com menos pode fazer mais e melhor. E fazer mais e melhor significa trabalhar na rotina, no daqui a pouco. É todo dia arrumar a cozinha, porque alguém bebe a água, alguém abre a geladeira, correto? E esse arrumar a cozinha tem as regras de quem convive na casa. Vamos lembrar que para pisar na sua casa, eu tenho que pedir autorização. Para entrar no solo da favela, eu tenho que pedir autorização. Consentimento. Policiar é policiar com sentimento, sentindo junto. E para isso é preciso que a gente sinta a dor do outro e reconheça a dor do outro como parte da nossa política pública. Fazer política pública não é defender a própria causa. Isso é moleza, eu já faço aqui com o meu modelito azul. Correto? Fazer política pública é defender a causa de todos nós. Aí é que o papo muda, é aí que nós nos mostramos cidadãos capazes de tomar de volta o que é nosso, o Estado e a polícia. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. A gente vai abrir agora uma rodada de 3 perguntas. Elas e eles vão responder. Depois a gente vê se dá tempo para mais, tá bom, gente? Então, quem tiver interesse de fazer uma pergunta, e por favor, eles pediram perguntas mesmo. Comentários a gente pode conversar depois aqui na rua. Alguém quer fazer uma pergunta? Você? Pode vir aqui. Mais alguém? Mais passo mais 2. Lá atrás. Vem cá. Vem. Vou levar lá. Fala daí que a gente repete daqui. Recentemente, o jornal The Intercept fez uma reportagem investigativa sobre 3 coisas que vocês falam bastante, 2 coisas que vocês falam bastante aí, que é a falência do sistema de segurança pública e a questão da relação com o medo. Mas eles falaram também contra essa ligação, outra coisa que é a segurança privada, a empresa de segurança privada do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber o comentário, pode ser da Jaqueline ou do Felipe. Bom, a pergunta, qual é seu nome? A pergunta do Samuel é que uma matéria recente no Intercept tocou em 2 pontos que nós falamos aqui, da falência da segurança pública, mas principalmente o que ele queria ouvir de nós é o quanto isso alimenta a segurança privada. Fui fiel aqui? Vai fazer em bloco, não é isso? É melhor em bloco. Tem mais pergunta? Ou... Tem a pergunta aqui dela? Aqui. Segundinho. Gente, olha cá. Vem pra cá. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Olá. Eu sou e nós tivemos um problema muito sério em relação à segurança e à própria... Vocês têm vários problemas em Curitiba. Ah, sim. A gente tem vários lá. E fora Beto Richa. E um problema específico que nós temos lá de território é que Curitiba é muito centralizada e a pobreza, teoricamente, você precisa andar muito longe do centro para você ver. Essa é a lógica da favelização lá, né? E dessa forma isso é usado como marketing muitas vezes, né? As pessoas, inclusive, quando falam com a gente, Curitiba é um lugar maravilhoso e, né, muito longe disso.
Como trabalhar com segurança pública, especialmente em âmbito municipal, estadual, quando a gente tem esse problema que é um problema territorial, é um problema geográfico, né? Que não acontece no Rio, né, muitas vezes. Qual é seu nome? Ana Paula. Ali, alô, alô? Diga lá. E muitas vezes as pessoas que moram nas regiões mais vulnerabilizadas, elas não têm muita voz para dizer o que elas realmente têm medo. Então eu queria perguntar a respeito do que a Daniela, principalmente, uma mulher que cresceu na favela do Rio de Janeiro, o que ela poderia dizer assim, o que a polícia realmente trouxe? O que você esperaria da polícia para uma região dessa? Se é que pode esperar alguma coisa da polícia para que vocês se sintam seguros naquilo que lhe traz medo? E também para o trecho que falasse um pouco sobre a falência dessas UPPs, que foi uma tentativa de alguma maneira trazer uma polícia comunitária totalmente fora de contexto que na verdade só causou mais problemas, até combinando com a questão lá do áudio, que até hoje A pergunta dele é sobre o fracasso das UPPs e a participação das populações em situação de vulnerabilidade social na construção das políticas. Seu nome? Pergunta do Pedro é enorme, eu não vou conseguir repetir aqui, mas em síntese, Jaqueline me ajuda, é sobre a política das UPPs e a própria formação da polícia na relação com o medo e o modelo de sociedade que ela pode refletir ou não. É isso, Pedro, em síntese? Uma pessoa que cresce dentro da favela, qual é a perspectiva que ela tem da polícia? Eu acho que a gente espera pelo menos dignidade e respeito, né? Não tem como eu sair de um trabalho, tipo, chegando 10 horas da noite de estudo, que é o que a gente tem na Maré, porque os pontos principais de entrada na Maré são Avenida Brasil e Linha Vermelha. Então, quando a gente descia, resumindo aqui, a minha irmã muitas vezes me esperou na Linha Vermelha, onde hoje tem uma cabine da polícia. E aí ela ficava apreensiva, que naquela época a gente não tinha celular, né? Então, ou ela, ou meu pai, ou minha mãe me esperavam para vir, e sempre tinha uma blitz, assim, a gente sempre era abordada muito pelo nosso corpo. Então, esse é um problema que a gente vive até hoje, como eu passei agora, como eu vivenciei há, sei lá, 10, 15 anos atrás com a minha irmã no auge da adolescência dela. Então, a gente esperava um pouco mais de respeito e um pouco mais de... e menos, na verdade, rótulos, né? Porque muitas vezes também, uma das outras vezes que nós fomos parados, era aquela coisa assim, Marielle tinha um Space Fox, que a gente parcelou em sei lá quantas vezes. Então, quando a gente passava e era parada na Blitz, a gente ouvia algumas coisas do tipo, deve ser mulher de bandido com um carro desse.